E agora vamos para a nossa segunda entrevistada desta série de encontros, nossa querida Laina Crisóstomo, vereadora pelo mandato coletivo Pretas por Salvador, na Bahia. Laina Crisóstomo é advogada, fundadora da ONG Tamo Junto. Obrigada, Laina, por aceitar nosso convite. E eu quero já fazer a primeira pergunta, repetindo a primeira provocação para a professora Eva. Laina, o governo Bolsonaro ele é marcado por uma série de retrocessos no campo dos direitos humanos, né? E notadamente nos direitos das mulheres. Quais mais impactaram, na sua opinião, né? Quais os retrocessos maiores nos direitos das mulheres? Então, primeiro agradecer pela oportunidade de estar aqui, feliz, né? O Direito Já é um espaço em que a gente faz luta, faz resistência, né? Luta por democracia, né? E, acima de tudo, luta por direitos humanos, né? Eu acho que esse é o nosso principal debate nesse espaço, né? Então, essa pergunta que você traz, né, nesse mês que é tão simbólico para nós, que é o março, né? Eu gosto de dizer que a gente precisa seguir fazendo luta não só em março, né? Março é um mês que, como você falou, né, são muitas agendas, muitas atividades, mas, ao mesmo tempo, também é um mês em que a gente consegue, né, em vários espaços, ter visibilidade para denunciar as coisas que a gente vivencia. E aí, enfim, falar desse governo atual. Tivemos De muita... uma teve interrupção. Teve uma ligação aqui no meio, desliguei. Posso continuar do ponto que eu estava? Pode. Pode. Então, eu acho que falar desse governo é falar de muitos retrocessos que a gente tem vivenciado. Entre eles, né, como a gente está no mês da mulher, e essa pergunta tem a ver com essa ausência dessas políticas públicas para as mulheres, é falar do retrocesso, por exemplo, do orçamento. Né? Houve um retrocesso, uma diminuição significativa do orçamento, na verdade, desde o governo de Temer, né? A retirada brutal, né, do golpe contra a Dilma já faz com que haja uma perda de recursos, mas o governo Bolsonaro, ele retira muitas cifras, né? O que a gente brinca daqueles 3 zeros que a gente não tem nem dimensão, às vezes, de quanto custa, né? Milhões, bilhões, trilhões. Então, retiram muitos zeros daqueles que fazem com que a gente não consiga investir realmente em políticas públicas. É preciso que se diga que não dá para a gente dizer que vamos fazer enfrentamento da violência contra a mulher fazendo luta todo dia na rua apenas. Não, é também fazer luta na rua todo dia, mas se o Estado não entende como prioridade investir em mulheres, não adianta a gente ir para a rua e não ter, por exemplo, a possibilidade de construção de novas DEANs, né? A construção de mais casas-abrigos, casas de acolhimento, né? Enfim, garantias de mais mulheres nos espaços de poder, garantia de renda para as mulheres. Né? Então, a gente precisa também, né, enfim, fazer com que o orçamento seja prioridade em investir em mulheres. Além disso, não é só no campo político, né? A gente pode citar o retrocesso do orçamento, a gente pode citar o desmonte do 180. É importante que se diga porque, Grace, na verdade, teve um desmonte absurdo do 180. Aqui em Salvador, por exemplo, tinha uma central de atendimento do 180 que foi fechada. Ou seja, há cada vez menos atendimento ao 180 porque há tentativa de unificação do Disque 100, né? Inclusive, nesse período de pandemia, foi um absurdo, porque tentaram migrar tudo para o Disque 100, sendo que a gente tem uma conquista histórica, que é um número específico, uma central específica para atendimento de violência contra a mulher. E que virou música, né? E que acabamos de perder uma musa, né? Que é a Elza Soares, no combate ao enfrentamento à violência contra a mulher. E 180 virou música e virou algo que a gente cotidianamente gritava. Ligue 180, disque 180, chama 180, e simplesmente há um desmonte desse governo Bolsonaro. E aí, outras duas situações que eu acho que são muito fortes para nós, que é as falas extremamente machistas e misóginas desse presidente. Pode parecer besteira, né? Porque tem gente que vai dizer que é mimimi, né? Que é mimimi, mas não é mimimi. Quando um presidente, o maior chefe de Estado de um país, pormenoriza a existência das mulheres, esculacha com a vida das mulheres, com o corpo e com a liberdade das mulheres, isso é um recado. É um recado de que se o presidente faz, todo mundo pode fazer. Então, isso repercute no aumento significativo do número de violência.
aumentou o número de violência, aumentou o número de estupros contra as mulheres, por exemplo, em menos tempo. Se a gente, antes do governo Bolsonaro, tinha uma mulher sendo estuprada a cada 11 minutos, passa a uma mulher a cada 8 minutos e, enfim, no início do governo Bolsonaro, o Ministério Público Federal anuncia que é um estupro a cada 1 minuto. Isso é muito significativo. E isso junta tudo, né? Com a diminuição do recurso, diminuição do orçamento, desmonte do 180, aumento, e ao invés da gente investir em políticas públicas, é um contrário. Além disso, o governo Bolsonaro, desde o governo Temer, o governo Bolsonaro segue essa linha, que é não enviar para a CEDAW. Acho que, enfim, né? Tem uma companheira incrível também que está sendo entrevistada, que vai falar muito sobre isso, né, Silvia Pimentel. Não envia informações à CEDAW. A CEDAW é o comitê da ONU que trata sobre gênero. Ou seja, quando o governo não envia essa informação, ele está ocultando dados, omitindo dados. Sabe por quê? Para que ele não seja cobrado por políticas públicas. Para que não caia índice de desenvolvimento humano, para que continue a tentar conseguir investimento internacional. Só que isso faz com que a gente não saiba quantas de nós morrem todos os dias, não saiba quantas de nós é violentada todos os dias. Invisibilizar dados e estatísticas, a gente não vai ter censo, minha gente. A gente não vai ter censo. Isso é muito grave, porque isso é invisibilizar a existência do povo brasileiro na sua diversidade. Enfim, tentei trazer sistematicamente, resumidamente, todas as catástrofes desse atual governo contra as mulheres, que é muita, viu, mulher? Não é só um retrocesso, é um desmonte, né, Laina? Porque a gente não só está voltando. O que você fala, o que você está trazendo é gravíssimo, é gravíssimo. Agora, foi muito fácil desmontar. Laina, você não concorda comigo? Ou qual a sua opinião? Porque quando a coisa é bem montada, pensando assim, ela não é desmontada fácil, porque não é possível que em 3 anos, né, que ele está terminando agora o 4º, a gente tenha visto tudo isso. Tudo bem, começou com o Temer, né? Temer já foi alimentando o ovo da serpente ali. Mas o Bolsonaro, ele, em 3 anos, o que ele fez foi assim, foi brutal. Eu queria saber de você, antes de passar para a próxima pergunta, se teve alguma... Você enxerga que na criação das políticas públicas, ela estava bem assentada? Porque como que esse desmonte aconteceu tão rápido, se a gente pensar no Bolsonaro, e com essa facilidade que quando a gente viu, a gente dorme com direito, a gente acorda sem ele. E é todo dia assim, a gente está 3 anos dormindo de um jeito, acordando de outro, Laina. Você consegue enxergar assim, o porquê? Tudo bem que a gente tem mentalidade, tem Bolsonaro, tem muitas coisas, mas até para a gente se posicionar daqui para frente, o que a gente tem que fazer de diferente na militância, no ativismo, nas políticas? Então, eu acho que, sim, é óbvio que existe uma fragilidade na conquista das políticas públicas para as mulheres, mas eu acho que é para além da fragilidade, tudo que foi conquistado muito recentemente, né? Então, as políticas para as mulheres, elas foram conquistadas muito recentemente. Se a gente fala de direito ao voto, minha gente, a gente está falando que as mulheres conquistaram o direito ao voto há 90 anos. E é importante que se diga que quando as mulheres conquistaram o direito ao voto, elas só podiam votar com a anuência dos maridos ou dos pais. O voto não era secreto. Se ela não tivesse, por exemplo, renda fixa, ela não podia votar. Existiam critérios extremamente perversos para a exclusão das mulheres da política. Então, isso faz com que a gente tenha... Enfim, a gente está falando da Lei Maria da Penha, por exemplo, que é a nossa grande lei, né? Uma das maiores leis, né, do Brasil, né, mas também do mundo, né, a terceira melhor lei do mundo no enfrentamento à violência contra a mulher, porque é uma lei completa que entende a pessoa vítima de violência, né, a mulher, como mulher cis ou trans, nesse processo de uma forma extremamente completa, pensa assistência social, psicologia, pedagogia, segurança pública, educação, é uma lei extremamente completa, judiciário, mas é uma lei que ainda a gente batalha pela efetividade, pela aplicabilidade plena da lei. Ou seja, né, Simone de Beauvoir já dizia isso, né? Quando a gente conquista direitos,
quando existe a perda, né, de democracia, a retirada de direitos, os primeiros direitos a serem retirados são os das mulheres. Né? Isso é um fato. E isso acontece exatamente porque a gente tem menos mulheres na política, né? A proporção de mulheres que existe no Brasil é muito maior do que a representatividade que a gente tem na política. E é isso, sem sombra de dúvidas, né? As pessoas falam que a representatividade é besteira, a representatividade importa porque nós sabemos a dor que a gente sente. Então, na construção de um projeto de lei, na garantia de uma política pública, no investimento no orçamento, né? Aqui, recentemente, na Câmara, a gente votou PPA e LOA, e foi um desastre. Eles rejeitaram todas as emendas que a gente fez. Todas as emendas propostas pela oposição foram retiradas, foram rejeitadas. Por quê? Porque o entendimento é outro. Não é pela vida das pessoas, pela qualidade e bem-estar. É pelo lucro, é pela retirada de direitos, é pela entrega ao capital. Então, isso tem a ver também com um projeto político contra as mulheres. E a gente está falando de uma sociedade que é patriarcal e machista há muito tempo, né? Não é de hoje. Então, tem a fragilidade, mas também tem um processo recente de conquista, né? A gente não pode descuidar, né? A gente precisa manter a vigilância. Então, a gente pode achar assim, conquistamos, pronto. Não tem nada pronto, né? E a participação das mulheres, Lena, você tem toda a razão. Elas precisam participar mais da política, né? Elas precisam mesmo ocupar esses espaços. E para o nosso azar, né? Nós ainda tivemos uma pandemia no meio do caminho, né, Lena? Que já estava ruim a situação. Aí a pandemia impôs às mulheres, né, uma série de situações que afetou demais a qualidade de vida e a segurança, né? Então, os relatos de violência, eles aumentaram, além de outros reflexos, né, na jornada de trabalho, que dobrou, triplicou, né? Muitas mulheres trabalhando, cuidando da casa e acompanhando a criança na aula virtual, né? Casos de desemprego, redução de salário e tudo que vem junto, né? Depressão, ansiedade, medo. Então, assim, se a situação era ruim, a gente conseguiu colocar a mulher numa situação mais delicada ainda. E como que agora que a pandemia... A gente tem problema do governo ainda, né? Mas como você vê, quais seriam as medidas necessárias a curto prazo para as políticas, em termos de políticas públicas, né? Para auxiliar essa mulher, né? Nesse momento que a pandemia parece que está, né, já entrando na sua fase final, já as pessoas estão liberando máscaras, agora a gente precisa retomar a vida. E, além dos retrocessos que nós tivemos com o Bolsonaro, que agora a gente tem um problema novo, né, que a pandemia trouxe. Na sua experiência, aquilo que você ouve, quais seriam as políticas públicas emergenciais, sabe, para tentar minimizar um pouco esse efeito negativo sobre as mulheres? Ai, mulher, a gente passaria uma tarde inteira aqui falando disso, viu? É desesperador ver a situação que a gente se encontra, assim. Sei lá, eu me lembro de um período da pandemia, quando saiu uma notícia, né, na verdade, o início da pandemia, né, março, abril, quando começam os lockdowns, assim, bem severos, 2020, e sai uma matéria, né, um jornal de grande circulação, e a matéria diz, nossa, que absurdo, né? Tipo assim, as pessoas estão em isolamento, mas diminuiu o número de pedidos de medida protetiva, diminuiu o número de denúncias nas delegacias. É óbvio, as mulheres não estavam conseguindo sair de casa, elas não conseguiriam denunciar. E aí, um mês depois, esse mesmo grande jornal de circulação, ele faz uma matéria dizendo que era perceptível, né, enfim, depois de dados, né, comprovados, que houve um aumento significativo no número de mortes violentas de mulheres dentro dos lares. Ou seja, as mulheres não estavam conseguindo sair, ou seja, elas estavam morrendo dentro de casa, porque elas não conseguiam ter acesso a políticas públicas e elas não conseguiam romper com o ciclo da violência naquele lugar que deveria ser seguro, que é o lar da gente, e elas seguiam no processo de violência. Nesse período de pandemia, por exemplo, a Tamo Juntas passa a atender... Olha, no Instagram, no início da pandemia, mulher, foi desesperador. Porque, na verdade, a nossa rede que mais tinha pedido de ajuda era o Facebook, né? E aí, no período da pandemia, começa a crescer o número de pedidos de ajuda pelo Instagram. Né? A gente começa a remontar o site para que as mulheres tenham mais facilidade de acessar
algumas informações da rede local, enfim, a gente monta um mapa onde as mulheres clicam e elas sabem na sua cidade o que é que tem, né, de informação de acesso, e era desesperador, assim, porque aumentou em quase 400% o pedido de ajuda pelo Instagram da Tamo Juntas. A gente está falando de uma organização não governamental, minha gente. O Estado deveria prestar esse serviço, era o Estado que tinha que dar conta. E a partir de projetos, a gente consegue ampliar, por exemplo, mais lugares no Brasil que tivessem WhatsApp, porque era mais fácil também que as mulheres entrassem em contato com a gente através do WhatsApp. Então, a gente consegue aprovar um projeto, consegue um recurso, compra celulares para alguns outros estados, que eram os estados que mais tinham, né, prevalência de violência. Enfim, a gente vai tentando estratégias. Mas o Estado precisa garantir que essa mulher, em situação brutal de vulnerabilidade, seja acolhida. É o mínimo que se precisa. E aí a gente precisa pensar em 2 eixos, sabe, Grace? 2 eixos que para mim são fundamentais. Um é a perspectiva econômica, é a renda. É garantir renda para essas mulheres. Porque quando as mulheres estão em situação de vulnerabilidade, muitas delas, especialmente nesse período da pandemia, foi muito violento esse período da pandemia, porque muitas mulheres já estavam no mercado da informalidade, né? Elas já estavam desempregadas, sem uma renda fixa, sem carteira assinada, sem direitos trabalhistas. Mas, para além disso, elas trabalhavam na informalidade. Então, aqui em Salvador, por exemplo, trança cabelo, né? Enfim, aqui tem uma praça, uma grande praça aqui no centro da cidade, onde as mulheres, por exemplo, elas vendem quentinha, elas trançam o cabelo na rua, elas fazem, né, sobrancelha. Então, esse processo com a pandemia e com o fechamento total em lockdown faz com que elas percam a renda que elas tinham diária desse trabalho informal. E isso faz com que as mulheres se tornem ainda mais vulneráveis. Né? Você fala do aumento das mulheres, por exemplo, no cuidado, né, com alguém da família. As mulheres passam a cuidar de alguém da família. 50% das mulheres que não cuidavam de ninguém passam a cuidar de alguém da família. Sejam as crianças, sejam os maridos, sejam os filhos, né, mais velhos, sejam os pais, os avós, os parentes próximos. E isso é algo que faz com que as mulheres tenham menos capacidade de romper ciclos de violência, por exemplo. Isso torna elas ainda mais vulneráveis, mais presas dentro de casa, sem liberdade, sem autonomia. Isso tem a ver com um processo que é uma lógica do patriarcado e do machismo, de impedir que as mulheres consigam ascender. E aí o Estado precisa garantir renda para essas mulheres, né? A retirada do auxílio emergencial foi absurda. Foi absurda. Um roubo. E aí a gente fala roubo, não é na perspectiva jurídica, porque seria furto qualificado, né? O furto qualificado do auxílio emergencial das mães pelos pais foi absurdo. Os pais que sempre foram extremamente ausentes, pedindo auxílio emergencial, dizendo que cuidavam dos filhos. E várias mulheres não conseguiram pedir auxílio emergencial. A gente viu isso em vários lugares. E a inexistência agora do auxílio emergencial e agora, mais recente, do Bolsa Família, né? Existe uma política de retirada de políticas públicas para as mulheres. Enfim, a encerrada do programa Minha Casa Minha Vida, são várias possibilidades, porque quando a gente fala da garantia para que essa mulher rompa com a violência, eu preciso garantir a ela tudo. Eu preciso garantir a ela comida, casa, né? Um local onde ela tenha direito à cidade, acesso à saúde, acesso à educação. Então, isso é um pacote completo. E com esse processo, isso foi ainda pior. E aí é preciso pensar estratégia. E essa estratégia precisa ser pensada não por quem lucra, mas sim por quem sofre a opressão. Eu lembro que aqui em Salvador o debate da gente era da pandemia, enfim, o auge da pandemia, isso abril, maio, bombando a pandemia, um monte de gente morrendo. Aí junho, julho, enfim, o prefeito começa a dialogar sobre a abertura de shopping. Eu dizia o quê, minha gente? O CRAS, o CREAS, o Centro de Referência, a Casa de Acolhimento, tudo fechado. As políticas de assistência social, todas fechadas. Mas se abre o shopping para poder garantir lucro, porque o comerciante está sendo penalizado. Garanta a política pública para que ninguém perca dinheiro, para que ninguém perca renda. Vamos investir nos pequenos empresários, vamos investir, porque muita gente, enfim, faliu nesse processo porque não teve política pública do Estado. Não foi culpa do fechamento do lockdown. Lockdown foi para garantir a vida das pessoas. Se morreram tantas pessoas como morreram, poderiam ter morrido muito mais. Então, enfim, pensar em estratégia para garantir renda, trabalho, né? Enfim, e acessos. Laina, e agora me diga, quem faria isso, né? Porque a gente está no final de um mandato, a gente precisa de tudo isso para ontem. Você vê alguma perspectiva, primeira pergunta, né, desse governo fazer alguma coisa? E segundo, qual é o desafio para o próximo governante, sabe?
Bom, as medidas emergenciais você já falou que precisa, né? Mas qual o desafio no campo político, no campo das políticas públicas também? Esse momento, como você enxerga, né? De final de mandato, pouca coisa pode ser feita, e início do próximo, né? Qual a sua expectativa, a sua esperança? Conta um pouco para a gente. Então, esperar que esse governo faça é muito difícil, sabe? Muito difícil. Na verdade, o que a gente tem visto é a destruição total dos direitos, né? A destruição total dos direitos trabalhistas, direitos previdenciários, né? A garantia de enfim, uma assistência social, a garantia de uma aposentadoria, a garantia de um INSS, por exemplo, que funcione. É terrível ver servidores do INSS batalhando para que aquilo funcione e o governo retirando todas as possibilidades de direito. A gente tem companheiras, por exemplo, que estão adoecidas, doentes mesmo, né? Enfim, com vários processos de saúde, e a velhice está sendo marcada para daqui a 6 meses. O governo não tem interesse. É a Caixa Econômica que está sendo desmontada. Na verdade, o Estado ele está sendo desmontado. Na verdade, é uma política que é para além de fascista, né? Ela é fascista, ela é neoliberal, ela é uma fascista, ela é uma política, né, que a gente chama de política genocida mesmo, né? Uma política para matar das diversas formas, seja pela arma do Estado, seja pela ausência de políticas públicas, seja pela perda de renda, ou seja por Covid. Então, são as várias formas. E aí, nesse governo, é muito difícil ter esperança, sabe, Grace? Porque no meio da pandemia, eu lembro que no início, né, no momento mais severo dos dados de violência contra a mulher, por exemplo, e dos dados de morte por Covid, a gente teve, e tem ainda, né, uma ministra de mulheres que fez concurso de máscara, mulher. Ela fez concurso de máscara, sabe? Eu ficava dizia, gente, não, essa mulher, eu não tenho condição de dar conta. E é isso, eu sempre falei, né? Não é toda mulher que me representa, vamos combinar. Tem mulheres que estão a serviço do machismo. Tem mulheres que fortalecem o patriarcado. Ela fez uma fala contra o programa de combate à pobreza menstrual, sabe? É sobre isso, gente. Isso é um absurdo completo. E aí, para além disso, né, eu acho que o próximo governo tem um desafio muito grande, assim. Primeiro, a retomada dos investimentos, a retomada de um orçamento digno para as mulheres, a retomada de um ministério de mulheres, né, um ministério de mulheres atuante, que não seja aquele pacotão, né, porque o ministério é Ministério de Mulheres, Família, Direitos Humanos, não sei o que, não sei o que, não sei o que, um pacote, né, que no final das contas, não, enfim, não tem feito nada, tem devolvido dinheiro, minha gente. O dinheiro é pouco e ainda está devolvendo dinheiro, como se a gente não tivesse a possibilidade, né, de fazer nada. Eu acho que a ampliação de um programa que foi criado, né, atrás, e que a gente precisa entender que não é um programa de governo, é um programa de Estado, que é a Casa da Mulher Brasileira. A gente precisa retomar esse projeto, que é um projeto incrível para o enfrentamento à violência contra a mulher. A gente precisa espalhar isso para o Brasil inteiro, para que esse programa, a Casa da Mulher Brasileira, aconteça. Mas, para além disso, irmão, eu acho que é ano eleitoral e a gente precisa ser muito sincera. A gente precisa eleger mais mulheres. E precisa eleger mais mulheres com o projeto político que a gente defende, que é um projeto político feminista, antirracista, anti-LGBTfóbico, que combata a violação de direitos humanos. A gente precisa eleger mais mulheres para o nosso campo e para a nossa luta, aumentar essas trincheiras. Não dá para continuar sendo o número ínfimo que nós somos de representação política quando nós somos maioria dessa população. Nós somos maioria, nós morremos de mortalidade materna, morremos de violência obstétrica, morremos de violência contra a mulher, de feminicídio, de violência política de gênero a gente morre. Então a gente precisa ser maioria no campo da política e o próximo governo precisa ter responsabilidade de colocar mulheres no alto escalão. Os governos da América Latina têm dado esse recado e esse ensinamento. Os governos da América Latina, que foram eleitos recentes e que têm pauta de direitos humanos como estruturante, entenderam a importância de colocar mulheres nos espaços da alta cúpula. Sim, ministras, não só ministra de mulheres. É ministra de orçamento, é ministra de infraestrutura, é ministra, enfim, e alta cúpula que possa dialogar e pensar nos espaços de poder e decisão. Enfim, eu acho que vai ser um desafio e eu fico brincando que é isso, assim, sei lá, às vezes a gente quer ter máquina do tempo, né? Voltar atrás para pagar todas as misérias que esse homem fez. A sensação que dá é essa, assim, pega uma caneta e faz um decreto, revoga todas as besteiras e violências que esse homem fez na retirada de políticas públicas. A sensação que dá é essa. Eu acho que o pacto tem que ser esse. Quem entrar, revogue todas as merdas que esse homem fez, minha gente. Pelo amor de orixá. É sobre isso, Lima.
Laina, ótimo, para finalizar rapidamente, faltam 5 minutos para a gente terminar, eu queria que você pudesse explicar um pouco e dizer da experiência do mandato coletivo. Até para estimular, né, mais Sim, dar sim, a sim. entrada. O que é, como foi, e conta para a gente, para incentivar. Então, eu acho que a ideia do mandato coletivo tem a ver com a nossa experiência de movimento social, né? A gente vê lá no grupo do Direito Já a diversidade de pensamentos, a diversidade de posturas, né? De espaços ideológicos mesmo, de lutas ideológicas, mas a gente tem algo que nos une, né? É lutar pela democracia e lutar pelo fora Bolsonaro. Isso é um fato para nós. Então, eu acho que pensar no mandato coletivo é um pouco dessa experiência do movimento social. É juntar pessoas que têm muitas convergências políticas, mas que não são iguais, porque ninguém é igual, todo mundo é único. Mas é pensar como essa ocupação da política institucional ela vai ser cada vez mais democrática. A gente gosta de dizer, o mandato coletivo da gente são de 3 mulheres pretas que estão, por exemplo, em 3 áreas da cidade totalmente diferentes aqui em Salvador. A gente já começa quebrando aí, né? Porque a galera fica dizendo, é vereador do bairro. Não, a gente é vereador de várias regiões da cidade. Mas é para além disso, as pautas são diversas. Eu faço enfrentamento à violência contra a mulher, sou uma mulher lésbica, sou uma mulher gorda, sou uma mulher mãe, né? A companheira Cleide é uma companheira evangélica, uma companheira heterossexual, faz luta por moradia, né? A companheira Gleide é bissexual. Então, a diversidade, ela é muito grande e isso faz com que os olhares para pensar política pública também sejam diversos. Então, a ideia do mandato coletivo também é um espaço de acolhimento a nós, que em vários momentos nunca tivemos espaço na política, é importante que se diga. Pesquisas mostram que candidaturas coletivas são os maiores espaços onde negros e negras, mulheres, LGBTs, povo de santo ocupa esse espaço. Então, que a gente siga ocupando espaço, assim como a gente faz no movimento social. Eu gosto de dizer, Grace, que a gente faz a militância de bonde, né? A gente entra de grupo, né? Porque é isso, não é de 3 só não, a gente vai de bonde, porque quando a gente faz a luta no coletivo, as trincheiras, elas são muito fortalecidas para a luta pelos direitos humanos, sabe? É sobre isso. Vão ocupar tudo. Laina, adorei o bate-papo, gravar com você. Se eu ficar mais um pouquinho, já vou estar falando com esse sotaque gostoso, com essa cadência. Adoro, adoro. Muito obrigada por esse tempinho. Eu sei que a sua agenda é super corrida, é intensa, mas foi uma honra mesmo e uma satisfação conhecer um pouco mais do seu trabalho e poder gravar isso, poder deixar registrado para que as pessoas ouçam depois. E vamos ter que marcar outras vezes também, estamos Vamos. aqui à disposição, viu? Muito obrigada. Com certeza, irmã. Um beijo e tamo juntas, viu?